E nós estamos também hoje com o nosso grande amigo Arthur Souza, o Vini Vasconcelos e hoje com a Maísa Rodrigues voltando aqui para o Papo Amigo. E nós estamos falando sobre esse assunto maravilhoso que é um projeto, sobre Projeto Renascer. A Maísa, ela é uma sonhadora, uma lutadora, uma guerreira que está buscando cada vez mais integrar, colocar as pessoas que estão fora, né, que estão abaixo da linha da pobreza, que não têm condições de sobreviver, que às vezes não tem condição nem de estudar, porque não tem comida para comer, e como é que ela vai poder ir para uma escola, como é que ela vai poder ler um livro se o cérebro dela não tem alimento, não tem combustível. E ela estava contando aqui no intervalo uma história de que ela vai nos locais. Maísa, como é que é essa história de ir na casa, se é que as pessoas têm casa, pessoas carentes? É aquilo que você estava falando. Você perguntou para a Via aí, questão de números. Sim. Eu digo que hoje o governo, que ninguém tem esses números. Certo. Porque ninguém tem noção do que muitas famílias passam. E não é só aqui, é a nível de Brasil. Certo. Se você, de repente, se empenhar numa causa dessa, visitar família por família, Saulo, tem situação que é difícil de você chegar. Tem famílias que não têm condição de moradia, que precisa de muitas coisas. Então, é difícil você falar um número, porque esse número aí ninguém vai mostrar. Ninguém vai chegar nas comunidades mostrando a situação que vive crianças hoje, de famílias que vivem de forma totalmente indigna, porque todo mundo tem direito a uma moradia, todo mundo tem direito a uma escola, a um emprego, a alguma coisa. A minha dificuldade, uma das minhas dificuldades hoje também na comunidade, é a falta de trabalho nas comunidades. Por quê? Porque se hoje eu tivesse a oportunidade também de essas mãezinhas estar trabalhando, elas teriam uma vida melhor. Só que também elas não têm essa oportunidade de trabalho. Às vezes, o fato de você morar em comunidade, você vai fazer uma entrevista, já é mal visto. Eu estou falando do que eu vejo, do que eu vivencio dia a dia. Sim. Porque assim, eu falo por mim, se eu chegar no lugar e falar, eu estava na comunidade, as pessoas já me veem de outra forma. Já tem uma visão diferente. Claro, então, claro. O preconceito, ele vem de todas as formas. E isso acaba tirando as oportunidades que a gente tem. Tirar, pelo menos, pôr um piso na casa dela para que ela sobreviva. Porque ela vive internada. Porque ela precisa de um espaço adaptável e bom para que ela tenha uma boa respiração. Entendeu? Então, a gente vê tudo isso e vai passando essas coisas. Então, a comunidade, ela vem de muitas dificuldades, de muitas coisas. Ô, Vini, vou fazer uma colocação, me perdoe interromper aqui, ou você já interrompendo, me perdoe. Só uma colocação. Vini, você que é um cientista, um pesquisador, é possível desenvolver algum tipo de projeto para você aproveitar melhor o metro quadrado da terra? Tipo assim, eu posso utilizar essa terra aqui, né, para plantar ou cultivar animais que vão ser depois utilizados lá na frente como alimentos e tudo mais. Tipo, onde come 10, é possível aproveitar melhor os espaços, o metro quadrado das terras? Existe algum projeto para você produzir mais alimento com mais qualidade, com menos custos, ou não? Isso é impossível, é inviável. Qual a sua visão? Tem projetos assim, não? Essas decisões são provenientes mais de políticos, né? Daqueles que têm a caneta, digamos assim, né? Que pode atuar em prol da sociedade mais carente, né? Mas o que a gente vê em questão fisiológica, de metabolismo, sem dúvida, diminuir a questão de agrotóxicos, os alimentos ultraprocessados, para não desenvolver futuramente nenhuma patologia, nenhuma doença futura, né, atingindo essas famílias mais carentes, né, que não têm condições de acessibilidade, né, à saúde, né, de boa qualidade, já que a nossa saúde é um pouco ainda precária, apesar de boas qualidades, que tem alcançado avanços científicos, mas ainda a questão a nível social mesmo,
de caridade delas é um pouquinho inviável, sim, porque a ciência, a tecnologia avançada em prol de tratamentos de patologia, no caso dessa criança aí, ela vai ter qualidade de vida em hospitais de alto custo, né, como Albert Einstein, que tem um público mais selecionado, né, mais seletivo, é um público mais de condição financeira alta, né, ou seja, resumindo, a conclusão que a gente chega aqui, pessoas com dificuldades financeiras, ela não vai ter qualidade de vida, ela vai ter desafios. Você me falou uma coisa, agora me veio aqui na minha cabeça o seguinte, a gente vê que no Brasil, principalmente nas florestas, lá pro lado de Manaus, Amazonas, Mato Grosso, Acre e tudo mais, você encontra muitas comunidades, se eu não me engano, até comunidades indígenas e tudo mais, né? Muito bem. E o pessoal lá tem uma rotina diária de acordar cedo, de plantar, de pegar o peixe no rio e tudo mais. E de repente não se fala, digamos assim, necessariamente em dinheiro, mas se fala em atitude. O Arthur, seria um erro nosso, na sociedade, ficar o tempo inteiro jogando a culpa da pobreza de 40, 50 milhões de brasileiros nas costas do governo? Seria um erro legal? É errado isso ou não? Na sua opinião, como homem, como advogado, deveria ser o que? O movimento da sociedade? Ou a gente... Enfim, é possível determinar um culpado nessa história ou não? Eu acho o seguinte, aí eu tenho que dividir minha resposta em duas. Primeiro, em termos legais, igual você falou. Em termos legais, de forma alguma, a culpa é da sociedade. A culpa é do governo, tá? Porque a questão é a seguinte... termos legais. Isso, na minha opinião, tá? Porque o que acontece? A sociedade, ela já fez o papel dela no momento em que ela votou os representantes dela na Assembleia Nacional Constituinte, fizeram essa Assembleia Nacional Constituinte produziu a Constituição. Essa Constituição só vem por um movimento do povo. Entendi. O poder realmente emana do povo. Entretanto, o próprio povo, a própria sociedade, como aliás está na própria Constituição, todo o poder emana dela, mas ela dá esse poder para uma pequena parcela, que é o Estado, certo? É a democracia representativa. Só que, o que acontece? Ao mesmo tempo em que... Aí eu vou até para deixar um pouco mais leve, é igual aquela frase que a gente vê muito por aí no Homem-Aranha, né? Que eles falam, junto com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Então, realmente, o Estado, ele tem... A partir do momento em que ele tem muito poder, ele também tem muito dever. Até quando eu falei da nossa Constituição ser inchada, eu não falei no sentido pejorativo, não. Eu falei no sentido realmente objetivo. Eu acho que a Constituição tem que ser, de uma certa maneira, inchada. E por que isso? Porque ela está colocando ali todas as funções que o Estado está se comprometendo a ter, certo? Em prol da população que ele rege. Certo. Então, em termos legais, não é culpa da sociedade. De forma alguma, a sociedade já fez o impulso e o movimento que ela já deveria ter feito. Entendi. O que o impulso não está vindo agora é do próprio Estado, que, pelo artigo 6º, inclusive, da Constituição, que dá direitos sociais para todo brasileiro, e para todo brasileiro residente no país, é o seguinte: a pessoa tem direito à moradia, uma moradia digna, certo? Que é o que não acontece com essa menina. Então, onde está a Constituição para essa menina? Eles têm direito ao lazer, têm direito ao trabalho, têm direito à previdência social, têm direito ao transporte, certo? Então, o que acontece? O Estado, ele se comprometeu a dar isso. E ele não dá. Ele não está dando. Essa é a verdade. Ponto.